Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Confesso que estou um pouco constrangido. Não sou muito chegado a discursar, a falar, dada a minha formação, mas estou muito honrado com esse momento junto aos senhores. Prezado Paulo Scaff, obrigado pelo convite, pela comenda, pela recordação do episódio, que eu nada mais fiz do que fazer a minha obrigação de cidadão e reparar a injustiça naquele momento, sem conhecê-lo pessoalmente. Prezado Paulo Guedes, eu costumo chamar carinhosamente de meu posto Ipiranga. Quisera cada um de nós ter um posto Ipiranga desse do seu lado. Inclusive hoje, o presidente da Petrobras logo mais anuncia uma redução de 3% no preço da gasolina. Sim. Nunca teve e nunca terá qualquer influência do Executivo na política de preço da Petrobras. Somos pelo livre mercado. Prezado Fernando Azevedo, general de Exército, meu contemporâneo de Academia Militar das Águas Negras, nosso ministro da Defesa. Prezado Osiris Silva, uma referência para todos nós. Pelo seu empreendedorismo e pela sua confiança em nossa pátria. Brigadeiro Junito Saito. Minha continência, senhor brigadeiro. Por quantas vezes o senhor bem me recebeu em seu comando e trocamos informações e, obviamente, ouvi muitos conselhos. Sou aqui do Vado Ribeira, foi criado ali, pé de registro. Há uma colônia japonesa muito grande em registro e convivi parte da minha vida ao lado desses nossos irmãos orientais. O deputado estadual Gil Diniz, eu conheço há muito tempo. Boa sorte e parabéns pelo trabalho na Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, representantes do setor privado, boa tarde. Existe algo mais importante, ou melhor, prezado General Ramos, comandante militar do Sudeste, meu amigo desde 1973, quando adentramos juntos na Escola Preparatória de Cadeiras do Exército aqui em Campinas. Meus senhores, minhas senhoras, existe algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. Um homem sem liberdade não tem vida. Desde quando cheguei na Câmara, em 1991, egresso do Exército Brasileiro, como capitão, eu me deparei com um grupo considerável de parlamentares que não tinham qualquer respeito ou consideração com democracia ou liberdade. Enfrentei uma batalha duríssima ao longo de 28 anos, onde eles sempre deturparam a verdade. Mas eu entendia naquele momento que fazia parte do contexto deles pela luta do poder. Assim sendo, após as eleições de 2014, eu fui o mais votado do Rio de Janeiro, sem gastar praticamente nada. Eu decidi que tinha que tentar mudar o destino do Brasil. Eu tinha que sair da zona de conforto, que é o mandato de parlamentar, e é, sim, uma zona de conforto, que temos plena autonomia, nós fazemos nosso expediente, e cada um escreve a sua história da maneira que lhe convém, ou acha melhor naquela casa de leis.
E comecei, então, a partir de 2015, a andar pelo Brasil, sentindo os problemas de cada um. E digo mais, andava sozinho, sentindo os problemas de cada região. Pensava muita coisa a meu respeito, até que eu estava meio maluco. Não tinha dinheiro, não tinha um partido definido ainda, e se aparecesse um partido como apareceu, não teria tempo de televisão. Já tinha uma parte da mídia o tempo todo nos fustigando, mas começamos a sentir os anseios, as preocupações, as necessidades, e também ver o potencial desse imenso território conhecido como Brasil. E fizemos uma coisa que não fazia parte do meio político. Tivemos ao nosso lado o tempo todo a verdade. E muitos diziam que a verdade podia custar a possibilidade de uma eleição. E eu falava sempre, ou eu chego de forma independente e posso, então, botar em prática aquilo que venho falando por todos os cantos do Brasil, ou estou fora. Conseguimos as eleições. No meio do caminho, quase uma tragédia. Mas esse momento me fortaleceu. Era um sinal claro de que estava no caminho certo. E naquele rol de 13 candidatos naquele momento, eu era praticamente o único diferente. Chegamos à presidência. Ao chegar à presidência, começamos a colocar em prática aquilo que havia prometido durante a campanha, coisa não rara, mas única na política brasileira. Resolvemos, então, a dar nome aos nossos ministros, alguns aqui presentes, como Paulo Guedes. Num primeiro momento, desculpa, Paulo Guedes, que nós tivemos no encontro em janeiro, até perguntei para ele, o que você viu em mim? Por quem era eu? Né? Isso lá atrás, antes da campanha. O Paulo Guedes me conheceu quase um ano antes da campanha. E eu também conheci o Paulo Guedes, o seu potencial, a sua vontade de querer servir a pátria, porque não precisava ele desse ministério. Ele é um homem já decidido financeiramente. E me surpreendi positivamente com quem era esse homem. E de imediato, obviamente, nasceu quase uma paixão entre nós. Com todo respeito. Confesso que tinha algumas ideias diferentes da dele. Ele não tem um poder de convencimento. Ele tem um poder de realmente fazer com que as pessoas pensem de acordo com a lógica. E eu me converti à economia de Paulo Guedes. Tanto é que ele hoje faz parte de um ministério que agregou economia, planejamento, trabalho, indústria e comércio. Ele não é um super-ministro, é um ministro que pode fazer. E o mais importante, como fiz com todos os outros 21 ministros, carta branca, 100% de autoridade para compor o seu ministério. E assim ele botou muita gente para dentro, alguns eu lembro aqui, conhecido aqui, o Salim Matar, Paulo Eulo, entre tantos outros. E hoje, de manhã, Paulo Guedes, estivemos juntos na Marinha do Brasil, lá em Brasília, Batalha Naval de Riachuelo, uma batalha de 11 de junho de 1865, que definiu a Guerra da Tríplice Aliança. Algo decisivo. E hoje, Paulo Guedes, lá, o Almirante Barroso. E hoje temos uma batalha que está para acontecer, a Batalha da Nova Previdência. E eu tenho certeza da vitória, porque tem ao meu lado, não o economista, mas o almirante Paulo Guedes. E lá atrás, o almirante dizia, né? Sustentar o fogo que a vitória é nossa. Quem vai sustentar esse fogo são todos vocês. Nós acreditamos em vocês.
E lá atrás também dizia o almirante, né? O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Todos nós aqui cumpriremos o nosso dever. Por quê? O Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. Na escolha dos ministros, está aqui à frente, o nosso general de Exército, Fernando Azevedo, à frente da Defesa. Assim como botei um economista na economia, eu tinha que botar um general, almirante ou brigadeiro na Defesa. Assim como o Scarpa falou e elogiou aqui o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio. Tarcísio é um capitão do Exército, que depois da AMAN fez o IME. E depois do IME, prestou concurso para a Câmara dos Deputados, só tinha uma vaga para aquilo que ele queria, foi aprovado. Integrou por 2 anos a Comissão de Transporte da Câmara. E hoje é o nosso ministro da Infraestrutura que tem usado, João Fernando, no bom sentido, o nosso Exército Brasileiro para suprir a falta de recursos que temos para investir nessa área. Começou o asfaltamento da BR-163, lá no Pará, que vamos permitir que o produzido no Centro-Oeste tenha a sua saída mais ao norte, sem problemas, como tivemos até no corrente ano. Então, a escolha dos ministros, pelo critério técnico, sem o critério político, nos faz um governo diferente, onde nós buscamos, com isso, restabelecer a confiança dos senhores na gente. E mais ainda, um governo, ou melhor, os senhores podem até sobreviver sem governo, mas um governo sucumbirá sem os senhores. O que eu quero dizer com isso? Sem querer parafrasear Margaret Thatcher. Quem deve conduzir o destino da nação são os senhores, são o povo. Vocês que têm que dar o norte para nós. O que nós temos a obrigação de fazer? Não atrapalhá-los. Coisa comum até há pouco tempo. Coisa muito comum em governos. Criar dificuldade para vender facilidade. Me desculpe aqui a sinceridade. Poucos resistiriam às pressões que tenham sentado naquela cadeira presidencial. Mas quanto maiores são as pressões, mais vontade eu tenho de continuar, mais força eu continuo. Me desculpe contar uma historinha para os senhores aqui. Há pouco, que é comum, foi lá alguns companheiros ruralistas, ver se podia botar o ministro deles para tal área. Eu falei, eu topo. Mas, em contrapartida, eu vou tirar o Ricardo Salles do meio ambiente e botar o Zequinha Sarney lá. Acabou. Me desculpe aqui. Acabou a tesão daqueles dois. Ricardo Salles é o homem que está no lugar certo. Já foi do PSDB, já foi do Novo. Não me interessa o partido dele. É o homem que está conseguindo fazer o casamento do meio ambiente com a produção. Os produtores rurais, cada vez mais, têm menos medo do IBAMA. Eu paguei uma missão para ele. Mete a foice em todo mundo. Não quero xiita ocupando esses cargos. Tem gente boa lá? Tem. Mas o homem do campo não pode se apavorar mais com a fiscalização. E a fiscalização é, para um primeiro momento, advertir. Caso persista no erro, aí tudo bem. Bem, não precisa dizer que no primeiro bimestre desse ano tivemos um menor percentual de multas no campo. E vão continuar diminuindo. Vamos acabar com essa indústria da multa no campo.
Assim como eu falei dos senhores, né, o governo, é a mesma coisa. Eles podem sobreviver sem a cidade, mas nós não podemos sobreviver sem o campo. Aqui, tem homens do campo aqui, pelo que fui informado pelo Paulo Scaff. Se tiver na hora, avisa aí, Paulo. O agronegócio, em grande parte, é a locomotiva da nossa economia. Nós não podemos ter uma política ambiental, como tínhamos há pouco tempo, da indústria da demarcação de terras indígenas, da indústria de quilombolas, da indústria de estações ecológicas. Aqui, ó, a boca do Rio Ribeiro aqui, onde a paulistada, né, também sou, gostava de curtir férias para pegar o roubado no currículo. Demarcaram estação ecológica, mas nada pode se fazer ali. Baía de Angra, se Cancún fatura 12 bilhões de dólares por ano com turismo, quanto fatura a Baía de Angra? Façam as contas aí. Fatura com venda de coco na estrada, cuscuz e cocoroca frita. Esse é o faturamento da Baía de Angra, onde tem uma recordação apenas de uma multa, no mesmo horário e dia que eu tinha apertado desde votação em Brasília. Nós queremos mudar aquilo. Daí, como é que te faz para revogar um decreto? Eu acho que todo mundo dizia aqui, o que revoga um decreto é outro decreto. Não. Para o meio ambiente tem que ser uma lei. Olha as dificuldades começando a aparecer. Este aparelhamento das leis vem de algum tempo. Trava o Brasil. A questão ambiental, então, estamos tratando disso. Estamos conversando, buscando se aproximar do Parlamento brasileiro. Agradeço o Rodrigo Maia todo o apoio. Agradeço o Davi Alcolumbre todo o apoio. E vamos tocar o barco. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu vi muita coisa errada. Aqui é um país onde todos os povos se vivem muito bem. E eu lembro de uma viagem minha a Israel. O que eles têm lá? Areia, não tem petróleo, quase não tem nada. Como é que eles podem ser o que são? A gente vem para o nosso lado aqui. Olha o que nós temos. Ninguém tem o que nós temos. Por que nós não somos quase nada? É dentro do parlamento, é dentro da política, dentro do executivo, em parte também dentro do poder judiciário. E como podemos começar a mudar isso aí? Tenho feito o possível nesse sentido. Fala assim, engolir sapo, né, Scaff? De vez em quando eu engulo sapo pela foceta lacrimal. Mas estou tocando o barco. Perdi toda a minha liberdade. Sabia disso? Não posso ir no shopping, não posso ir em lugar nenhum mais. Problema de segurança. Mas vale a pena. Se eu deixar um Brasil melhor para minha filha de 8 anos, fico muito feliz. O Paulo Scaff falou há pouco de educação. Estamos com um projeto aqui, juntamente com o ministro da Defesa, o nosso general Ramos, comandante militar do Sudeste, também com o apoio do João Dória, do nosso prefeito também, e fazemos aqui, no Campo de Marte, o maior colégio militar do Brasil. Eu gostei das palmas do Paulo Guedes. Aluno de colégio militar. Como deve ter muitos aqui, acho que tem mais de CPOR. Mas o que acontece? Nós precisamos desses colégios para começar a mudar a questão educacional no Brasil. Um local onde se aprende hierarquia, disciplina, amor à pátria, respeito, dedicação, companheirismo. Não estou criticando as demais escolas de forma genérica, tem boas escolas por aí, mas como regra hoje em dia, não é isso que a prova do PISA aponta. Eu lembro durante a campanha, está acabando meu tempo, avisa aí. Eu lembro durante a campanha, reuni tinha uns 25 empresários. Daí, conversa, uma mesa redonda, tranquila, dado momento, um falou o seguinte, agora está na hora de o pessoal meter a mão no bolso para a campanha do Bolsonaro. Bem, eu falei assim, eu vou vender meu Rolex
e eu arranjo recursos para a campanha. Eu não quero dos senhores. Eu quero o dinheiro dos senhores, se for possível, depois das eleições. Os caras não entenderam nada. Por que depois das eleições? Eu gostaria de ter o apoio dos senhores, já que o nosso exército é um pouco pobre, né, Fernando? Para que temos recursos para construir esse colégio militar aqui no Campo de Marte. Até porque, meus senhores, quando eu falei em liberdade e vida lá atrás, o sonho de um ex-prefeito que passou por aqui, que não deixou saudades, era, nessa região, construir um grande conjunto habitacional popular, quase que no coração de São Paulo. Acredito que aquele local servirá, em muito, para que os filhos de todos, de ricos e pobres, compareçam e tenham acesso a esse ensino de qualidade. Dessa forma, nós conseguiremos encontrar um ponto de inflexão para daqui a 20, 30 anos, não vai ser antes disso, o Brasil comece realmente a entrar no rumo e, através da educação, buscar o local de destaque que ele merece. Nas minhas campanhas, ou pré-campanha, para não cometer um crime eleitoral aqui, tive Miracatu aqui do lado. Eu branquelo dessa maneira, fica difícil não ser reconhecido, né? Porque eu sou diferente. Mas fui lá ver as montanhas de grafite. Parabenizo nesse momento a Mackenzie, que trabalha nessa área, pesquisa nessa área do grafeno via grafite. E nós não podemos deixar de apoiar, no que for possível, esse tipo de pesquisa. Então, o nosso ministro Marcos Pontes, o nosso astronauta, uma pessoa excepcional, já fez contato com a Mackenzie, está fazendo contato com outras instituições, para que nós venhamos a realmente integrar, juntamente com a Mackenzie, o seleto grupo de países que pesquisam e buscam realmente novos inventos das maravilhas do grafeno. A mesma coisa o nióbio, se só nós temos que dar o preço. Nós temos que agregar valor a isso e não exportar como se fosse simplesmente um minério de ferro de qualidade diferente. Quem no mundo tem o que nós temos? Ninguém. O que nos falta? É a união. E o senhor dizer para onde nós devemos ir. Não ficar ao sabor de políticos. Lamentavelmente, a classe política, eu me incluo nela, para ninguém falar que estou criticando o legislativo, a nossa classe política tem melhorado ao longo dos últimos anos, contrariando o Ulisses Guimarães, sempre dizia que o depois era pior do que o anterior. Eu acredito no parlamento. Tá? E nós temos como mudar o destino do Brasil. Aqui um jovem deputado estadual, aí, o Gil Diniz, era carteiro. Vamos privatizar os Correios, tá ok, Gil? Menos Estado. Essas pessoas incompetentes, me desculpa aqui, não é em todos os estatais, mas como regra, tomam as estatais para si, passam a ser deles. Vamos cada vez mais buscar fazer um Brasil próximo do que são os Estados Unidos. Tem uma proposta, já tive apoio do Paulo Guedes, eu consulto sempre, né? Estivemos na Argentina há pouco tempo, nós devemos nos preocupar com a Argentina, sim. O que cada um puder fazer pela Argentina, faça. Senão teremos uma futura Venezuela aqui no Cone Sul. Então, o que nós juntos pudermos fazer pelo destino do Brasil, temos que fazer. Não podemos ficar esperando. Nós temos que ter as ações de vanguarda para o destino do nosso Brasil. Nunca os senhores terão um governo tão aberto para os senhores. Nunca. Nunca haverá, dentro do meu gabinete, qualquer conversa que não seja o futuro do nosso Brasil. Estou felicíssimo com o que tenho e com o que ganho. Eu quero ter a satisfação, no final de 2022, a satisfação do dever cumprido, de ter realmente feito pelo nosso Brasil. E isso passa agora, pelas próximas semanas,
na questão da nova Previdência. Não temos outra alternativa. É essa a alternativa. E com ela, o Paulo Guedes volta em campo depois, desburocratizando, diminuindo impostos, Paulo, diminuindo em quantidade e percentual também, deixa bem claro. Eu e o Paulo nos integramos completamente, né? Repararam que cada vez que ele vai na Câmara, ele fica mais político. E cada vez que eu venho para cá para falar de economia, eu fico um pouquinho melhor na economia. Não podemos saber de tudo, mas a humildade estando à frente, o reconhecimento das suas deficiências, quem não tem? Eu acho que nos engrandece a todos. Meus senhores e minhas senhoras, eu falei que não gostava de falar, imagine se gostasse. Paulo Guedes também falou aqui da energia barata. Tudo virá após essa nossa reforma. Até porque, né, é um sinal que estamos dando para dentro e para fora do Brasil que estamos fazendo dever de casa. Ninguém vai investir em cima de algo que realmente não está dando certo. O nosso Brasil, após essas reformas, dará sinais mais do que suficientes que estamos realmente dando certo. Se estou aqui é porque acredito nos senhores. Os senhores estão aqui porque acreditam no Brasil. E a grande maioria também porque acredita em Deus. Meu muito obrigado a todos vocês.